Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Essa semana a gente tá com uma programação bastante especial, onde a gente tá chamando de Semana do Meio Ambiente, né? Porque dia 5 agora, na sexta-feira, a gente comemora, talvez, né? Não sei se é comemoração, mas se comemora então o Dia Mundial do Meio Ambiente. E no mês de junho a gente sempre tem várias atividades, principalmente dentro das empresas, né? Nos anos anteriores, nós da Futura costumávamos fazer aí diversas atividades, geralmente palestra, né? Que chamam muito a gente para fazer, mas outros tipos também de atividades, como por exemplo oficinas, jogos, teatro, intervenções de diversos tipos a gente sempre fazia durante o mês de junho nas empresas. Nesse ano tá um pouquinho mais complicado, né, devido aí à questão do coronavírus, a gente não pode ter aglomeração de pessoas, mas as atividades não param, a gente continua trabalhando, home office, algumas vezes a gente já está começando em algumas empresas a atender, mas essa questão de palestras, muita gente no mesmo lugar, a gente ainda não pode. Então, nessa semana, a gente criou, né? A gente está comemorando então a Semana do Meio Ambiente e a gente está trazendo algumas lives. Vão ser 3 lives durante essa semana. A gente começa hoje falando um pouquinho sobre resíduos sólidos, legislação, então mais voltado aí para as empresas, principalmente indústrias. E aí a gente também vai ter na quarta-feira uma live falando sobre recursos hídricos e a importância, né, nas cidades. A gente vai ter um convidado, que é um parceiro nosso aqui também da região do Grande ABC, que é o Sandro Nicodemo, que trabalha aí também com educação ambiental. Tem um projeto muito legal na parte aí de recursos hídricos e principalmente aí de rios. Ele faz um trabalho muito interessante. E no dia 7, que é domingo, a gente também vai trazer um assunto bem legal e também não está voltado para empresas, mas acho que para a população em geral, que a gente vai falar também de agroecologia também com um parceiro nosso aqui, um amigo mesmo, que é o Minadab, que é o responsável pelo coletivo Ideia Natural, e ele vai falar um pouquinho, ele planta, ele produz também alimentos orgânicos, então vai ser bastante interessante para vocês assistirem. Mas o intuito de hoje é a gente falar um pouquinho sobre legislação de resíduos sólidos e os reflexos dessas legislações dentro da empresa. Então, já quero dar um oi aí para quem está acompanhando, o R. Júlio, que é a gestão, é isso. A Ana Carolina também entrou. A Ana Carolina sempre está com a gente curtindo tudo e participou também aí da nossa mensagem do Dia do Meio Ambiente. O Ricardo Leste também está aqui conosco e também a arquiteta Leda Anello também entrou. Muito boa tarde. Precisava saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês tiverem, dar um joinha, dar um ok, para a gente poder realmente entrar aí nessa questão. E aí, para não ficar também aquela live, né, só eu falando, eu precisaria da intervenção de vocês, da participação com perguntas, ou até mesmo aí, se vocês quiserem contar algum caso, de repente alguém já quer entrar ao vivo também, a gente pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. O que me trouxe, né, a falar um pouco sobre esse assunto? Lógico, primeiro, é uma das áreas que mais a gente trabalha aqui dentro da Futura Consultoria, então desde 2010 a gente elabora e coloca em prática os planos de gerenciamento de resíduos. Os meus estudos também, desde 2010, na época, né, da pós-graduação, foram voltados aí para a área de resíduos, e agora também o último, que foi o mestrado, também foi voltado aí para a área de resíduos sólidos, onde a gente fez uma pesquisa aí mais para resíduos sólidos urbanos e também as suas características aí da legislação ambiental e também educação ambiental. Então, por isso que a gente fala tanto desse assunto. A gente também tá com um curso aberto, um curso online que foi preparado também com bastante carinho. É um curso bastante objetivo, que eu mostro práticas também de como as pessoas, né, como vocês profissionais aí da área de gestão ambiental, ou até mesmo outros profissionais também que estão nessa área de resíduos sólidos, podem elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. É um curso aí com mais de 30 aulas, são 16 horas, né? Então também fica a dica para vocês, depois que vocês
quiserem dar uma olhada, entrem lá no link, né, na biografia aqui da nossa página, tem esse link aí para vocês darem uma olhada no curso, caso vocês tenham interesse. Bom, a ideia, então, é que a gente mostre aqui um pouquinho, né, quais são aí os reflexos da legislação ambiental dentro das empresas. Na verdade, são vários, né? A gente tem aí a legislação ambiental muito ampla no nosso país, isso a gente não pode negar. A gente tem diversos tipos de instrumentos legais, como resoluções, leis, portarias, decretos, etc. E voltado aí para as empresas, né, principalmente é quando eu falo atividades industriais ou atividades que a gente chama aí de potencialmente poluidoras do meio ambiente, a gente tem diversas. E tem muitas interferências aí, né, quando a gente fala de legislação ambiental e empresa. Então eu queria também chamar a atenção para algumas, né? Quando a gente fala de empresa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do licenciamento ambiental. Então a gente tem várias legislações referentes aí à questão do licenciamento ambiental, desde as legislações federais, as estaduais e também as municipais. Então a gente tem também essa questão da autorização ambiental para uma empresa funcionar. Além disso, a gente tem que pensar também nas outras matrizes, ou nos outros setores que a gente avalia na questão ambiental dentro das empresas. Então, os mais comuns que a gente tem são aí, né, os aspectos ambientais, vamos dizer assim, a questão dos efluentes, que a gente também tem uma resolução do CONAMA que trata sobre emissões aí, né, dos efluentes. A gente também tem a questão das emissões atmosféricas, que são outros aspectos bastante comum nas empresas, que também são controladas. Aí a gente tem diversas legislações, tem resolução do CONAMA, tem legislação também estadual específica, por exemplo. A legislação do CONAMA foi revisada também faz pouco tempo, depois de muitos anos ela foi revisada e agora está compatível, né? Já está mais parecida aí com as legislações internacionais na questão de emissões atmosféricas. E a gente também tem uma gama de legislação aplicada a resíduos sólidos também, que é o que a gente vai falar um pouquinho. Então, para nós começarmos, eu queria puxar bem lá atrás, né, 30 anos atrás, em 1981, que a gente tinha, né, que foi publicada a primeira legislação específica de meio ambiente do nosso país, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a lei, vou pegar minha cola aqui, a Lei 6.938. O principal objetivo, né, dessa lei, o que ela diz? Que a preservação, a recuperação e também a melhoria da qualidade ambiental, para garantir aí também a questão da nossa saúde e também do bem público, o desenvolvimento econômico, ela também tem esse viés aí. Então, o principal objetivo dessa lei é esse. E aí a gente já começa a pensar, né, nesse objetivo, o que tem a ver então com a questão dos resíduos sólidos. Quando a gente falar de qualidade ambiental, a gente já tem que puxar na nossa cabeça essa questão dos resíduos sólidos. Além disso, para a gente atingir esse objetivo aqui da legislação, é preciso que a gente tenha ferramentas para conseguir colocar isso em prática. Dentro da legislação, a gente chama essas ferramentas de instrumentos. Então, toda legislação ela tem lá, né, seus princípios, seus objetivos, os seus instrumentos. Então, como colocar isso em prática? E dentro desses instrumentos aí da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem os padrões de qualidade. Daí vem essas várias resoluções do CONAMA que eu citei para vocês. Então, eu tenho lá uma resolução CONAMA também de corpos hídricos. Então, eu tenho a resolução CONAMA 357 que classifica lá, né? Determinado rio é classe 1, determinado corpo d'água é classe 3. Então, a gente também tem esses padrões de qualidade. A mesma coisa para a questão das emissões atmosféricas. Também temos padrões que a gente tem que seguir. E quando a gente fala de resíduo, talvez os padrões que a gente siga de qualidade, principalmente na questão de solo. Então, a gente também tem uma resolução do CONAMA que fala da parte de contaminação no solo. E lá ele vai colocar todos os parâmetros que a gente precisa atender para falar que aquele solo está ok ou não. A mesma coisa com o efluente, a mesma coisa com a água e a mesma coisa com as emissões atmosféricas também, ok? Então, deixa eu dar um oi aqui para quem está entrando. A Natália também está aqui. Também é aluna do nosso curso online. Boa tarde, Natália. O Fábio.
a Calistob, é isso mesmo? Se não for, depois vocês me falam. E também tem o Gabriel. O Gabriel também já trabalhou, fez um trabalho junto bastante legal numa empresa aí na implantação de ISO 9000 e tá aqui com a gente também. Boa tarde, Gabriel. Bom, então continuando, né? Falamos aí dessa primeira legislação que a gente teve lá em 1981. Bia Calisto. Legal, Bia. Seja bem-vinda. E a Andrea também chegou por aqui. Então, deem suas contribuições, coloquem as dúvidas, né? Conforme eu comecei falando aqui, que é importante que vocês deem aí os pitacos de vocês, as contribuições. Eu gosto bastante de fazer essa interação, né? Professor é assim, não gosto de falar sozinha. Pelo menos eu como professora não gosto, então é importante que vocês coloquem aí. Depois de 1981, a gente tem a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é de 1988. E na própria Constituição a gente tem um capítulo falando sobre meio ambiente. A gente tem lá o artigo 225, né? E é bem famoso. Eu vou ler aqui, mas principalmente quem é da área ambiental já ouviu falar, certeza absoluta. O que esse artigo diz? Todos têm direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à sociedade em regime de cooperação, então sempre pegar a sociedade junto com o governo, preservá-los para as presentes e futuras gerações. Então aqui a gente também já está falando da questão, né, do próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Usar as coisas agora, que a gente consiga utilizá-las de maneira eficaz, corretamente, mas que depois também a gente deixe isso para as futuras gerações, ok? Então é isso que o artigo 225 fala. Mas aí ele tem vários outros itens também. E é um deles que diz que as condutas lesivas ao meio ambiente estão sujeitas aí, né, estão sujeitando aí os infratores a sanções penais e administrativas. Então aqui já mostra a questão, né, se você, né, essa empresa ou a pessoa física fizer algo, né, tiver alguma conduta lesiva ao meio ambiente, ela vai ter que ser, já tem aí uma infração, então isso também tem que ser pago, vamos dizer assim, né, penalmente ou administrativamente. Boa tarde, Pedro também, parceiro nosso aqui da Futura, e também o Palmério, boa tarde aí para vocês. Também o colega Palmério, a gente já fez uma live juntos aí no começo da pandemia, foi bem legal. Enfim, então a gente tem essa Constituição Federal falando que essa questão de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. E aí, quando a gente fala de resíduos em empresas, a gente tem que começar a pensar o seguinte: se eu gero resíduo, principalmente resíduo perigoso, e não faço o gerenciamento correto, coloco em risco a saúde das pessoas, coloco em risco a fauna e a flora, com certeza a gente não vai ter um meio ambiente equilibrado. Então eu já tenho problemas aqui também. Né? Então, para a gente começar a pensar. Outra legislação que a gente tem também, que aí falando de crimes ambientais, é uma lei, que é a Lei 9.605, ela é de 1998, e aí ela tem vários artigos, e assim, crimes ambientais, pessoal, tem muito. Então, assim, a gente tá no mês de junho, talvez não tenha tanto, né, porque a gente tá nessa pandemia, mas mês de junho a gente costuma ter muitos balões. E aí traz, nessa legislação, fala que soltar balão é um crime ambiental, por exemplo. Então são diversas. Fala também aí da questão de animais, fala da parte também de depredação de monumento, é um crime ambiental também. E aí eu queria destacar um artigo, que é o artigo 54, que ele diz que se causar poluição que resulte em danos à saúde humana, que provoque a mortandade de materiais ou a destruição significativa da flora, é considerado um crime ambiental. Então, voltando aí para a parte de resíduos, se a minha empresa está gerando um resíduo perigoso e está descartando de qualquer forma, ela pode sim ter aí, por exemplo, uma consequência como a mortandade de animais. Sei lá, né? Tenho lá borra de tinta, solventes, descarto no rio mais próximo lá da minha empresa. Isso com certeza vai ter aí um desequilíbrio, a gente vai ter consequências aí para a questão da flora e também da fauna daquele corpo hídrico, por exemplo. Então eu sou passível aí de um crime ambiental. Lembrando que,
né? Quando a gente fala de crime ambiental, é a parte pessoa jurídica e pessoa física também, pessoa física que responde por aquela empresa, então é bem complicado. Falando, né, do crime ambiental aí de soltar balões, a Ana Carolina tá falando, né? Inclusive teve incêndio no Pedroso causado aí por um balão. Sim, eu vi alguma coisa sobre isso, eu li. Então, esse é o grande problema. Estamos num momento de seca, né? Assim, a gente tem aí um clima bastante seco, bastante propício já para queimadas, e ainda o pessoal ainda solta balão. Então, se as pessoas forem pegas soltando balão, elas vão entrar em algum dos artigos aqui da Lei de Crimes Ambientais. Então, cuidado aí, né, quando a gente tem uma empresa ou é responsável técnico por uma empresa, quando a gente fizer o gerenciamento dos nossos resíduos. Lembrando que na questão ambiental a gente tem a parte de corresponsabilidade. Então, destinei o meu resíduo para uma empresa, né? A empresa do meu colega, ele falou que ia dar um destino muito bom, que ia estar tudo certo e tal. Destinei esse resíduo. Daqui a pouco, por exemplo, vejo lá a minha embalagem com a minha marca boiando lá no Rio Tamanduateí, no Rio Tietê. Com certeza a minha empresa, que está lá com a minha marca, ela pode ser autuada. Então tem essa questão da corresponsabilidade, a gente tem que ter certeza para onde vai o resíduo que a gente gera na nossa empresa, se ele está sendo tratado. Então a gente também tem que fazer uma homologação desse nosso fornecedor. Eu sempre falo isso para os clientes que a gente atende. Façam homologação, verifiquem para onde eles estão mandando o resíduo de vocês, como eles estão tratando também, ok? Então isso é bastante importante, a gente não pode esquecer. Então já fica uma dica, assim, a gente falou um pouquinho, né, principalmente de crimes ambientais, para as empresas ficarem ligadas aí que elas podem ser autuadas, notificadas, ok? Vou contar um caso aqui. Trabalhei numa empresa, uma época, de transporte. E aí teve um dia que a gente recebeu uma multa que veio lá de Maceió, se eu não me engano, de R$ 250 mil essa multa. Foi o próprio IBAMA que aplicou. E aí, eu me lembro que lá na descrição da multa estava escrito, né? Artigo 54, não era nem esse artigo 52 que eu falei aqui pra vocês, o artigo 54, né? Que eu falei aqui pra vocês, era um artigo 56 que falava aí que eles estavam despejando os resíduos sólidos, os efluentes, de maneira incorreta. O que aconteceu? O caminhão dessa transportadora estava numa fila para ser lavado externamente, não era nem dentro do tanque, num determinado lava rápido lá no Nordeste. Quando o IBAMA chegou, o que ele observou? Que essa empresa que lavava esses caminhões não fazia o tratamento desse efluente e tinha um riozinho bem atrás. Então ele jogava aquele efluente no rio sem tratamento nenhum. Então tá entrando aqui nesse artigo dos crimes ambientais. E todas as empresas que estavam na fila, não tinha nem ainda feito a lavagem, levaram uma multa, porque elas iam lavar se a polícia não tivesse chegado lá, né? Se o IBAMA não tivesse chegado. Enfim, lógico que a empresa ela acaba recorrendo, tem todos esses meios jurídicos que não cabe a mim entrar, porque eu não sou advogada, eu gosto muito dessa parte de legislação ambiental, mas eu não sou advogada, então assim, tem esses trâmites também jurídicos, né? Então é só para dar um exemplo de como pode prejudicar, né? R$ 250 mil, às vezes, para uma empresa pequena, pode ser bem complicado, né? Eu falo de empresa pequena, que é o que a gente está acostumada a lidar, que são os nossos principais clientes aí, tá? Bom, outra legislação também bastante comum, principalmente nas indústrias, é a resolução CONAMA 313. Essa resolução também a gente utiliza muito dentro das empresas. Ela é bastante rica porque ela traz pra gente códigos importantes que a gente utiliza. Então, essa resolução é de 2002, mas a gente ainda a utiliza. O que essa resolução fala? Ela fala do inventário de resíduos industriais. Ela diz que as empresas que geram, né, as indústrias que geram resíduo têm que fazer aí um inventário da geração desse resíduo e para onde ele foi. E apresentar isso também anualmente para o órgão ambiental estadual. No caso aqui de São Paulo, onde eu estou falando, é CETESB.
Então, todo ano, até dia 31 de janeiro, as empresas que geram resíduos aí industriais têm que fazer esse levantamento, verificar quanto que foi gerado, como foi armazenado, para onde foi mandado e apresentar isso para a CETESB também. Lembrando que muitas dessas coisas que a gente está falando são itens também obrigatórios no licenciamento. Então é muito comum a gente pegar uma licença da CETESB aqui em São Paulo e ver nas exigências técnicas mostrando, né? Uma das exigências é que os relatórios, os inventários de resíduos sólidos sejam entregues anualmente de acordo com a resolução 313, papapá, papapá. Então é uma das obrigações das empresas. Então, agora a gente começa a falar mais específico, né? Eu falei de licenciamento, falei de multa, mas assim, é algo específico que as empresas têm que fazer. E aí vai depender de cada estado, né, onde vocês estão, para onde vocês têm que levar esse inventário. Vou ler aqui um comentário do Pedro. Há uns 2 anos em Ribeirão Pires, empresas estavam descartando tambores de produtos químicos em uma área. Havia mais de 1.000 tambores, nossa, com rótulos de identificação de empresas. A CETESB foi ao local. Ah, com certeza. Aliás, né, Ribeirão Pires, aqui na região do Grande ABC, é uma área de manancial, então a gente já tem um agravante maior ainda. Então imagina, né, às vezes essa empresa, não sei, né, qual que foi o caso, mas ela achou que mandou para uma empresa responsável, que ia tratar esse resíduo, esses tambores, mas essa empresa responsável, entre aspas, jogou em qualquer lugar. E com certeza ela foi autuada, ela foi notificada se a CETESB foi lá. Então, assim, a CETESB aqui no estado de São Paulo, né, a gente fala que, assim, é bastante complicado, porque são poucos técnicos para atender tanta coisa. Eu acho que não só aqui na região do Grande ABC, mas no estado de São Paulo inteiro. Mas eles são bem atuantes, né, assim, no que eles podem, e eles pegam firme mesmo. E principalmente agora eu vou falar de uma outra legislação aqui no estado de São Paulo, da logística reversa, que tá acontecendo mesmo e as empresas têm que se mexer. Então, o Pedro tá falando aqui que eram diversas empresas, então provavelmente era uma empresa, né, que pegou esses tambores dizendo que ia tratar e acabou jogando lá. Então esse é o grande problema. Contar um outro caso também para vocês. A gente tem um caso típico também aqui no estado de São Paulo, que é o aterro Mantovani, muito antigo, né? Só que finalzinho da década de 70, começo da década de 80, a CETESB começou a fazer algumas análises do solo e da água subterrânea lá. Esse aterro Mantovani era um aterro para resíduo industrial, recebia vários resíduos de empresas como AkzoNobel, Rodia, várias empresas grandes mandavam esses resíduos para lá. O que se descobriu naquela época? Que todo o solo e a água subterrânea estava contaminada. Grande problema daquela região. Aquela água subterrânea abastecia sítios que estavam em torno ao aterro Mantovani. O que aconteceu? Foi interditado o aterro Mantovani, né? Aplicou-se uma multa, porém não foi só para o aterro Mantovani. A CETESB começou a analisar quem estava depositando o resíduo naquele aterro, quem eram as empresas que estavam depositando o resíduo naquele aterro. Então todo mundo foi notificado, todo mundo entrou nessa notificação da CETESB, né, nessa autuação da CETESB. Então não importa, né, eu sempre falo para as empresas, cuidado com essa questão de mandar resíduo perigoso para aterro, porque a bucha, né, falando português claro, continua a vida inteira em aterro, porque ele não está sendo destruído, ele está sendo decomposto, mas de uma forma muito devagar, e a gente tem grandes problemas aí também de impacto aí no solo e na água subterrânea. Enfim, pessoal, esse negócio do aterro Mantovani durou muito tempo, eles gastaram muito dinheiro, porque eles tiveram que abastecer todos os sítios que estavam em volta com água, né, caminhão-pipa, então imagina o valor, tanto que esse aterro Mantovani teve que pagar, como as empresas também. Então tem toda essa problemática, até esses dias eu vi no site da CETESB falando sobre o aterro Mantovani, então quase 40 anos depois ainda se fala sobre isso, né? Então muito cuidado para onde vocês estão mandando o resíduo, e foi aqui o que o Pedro trouxe, né? Mais de 1.000 tambores aí jogados e com a identificação da empresa, né? Às vezes a empresa é tão certinha, mas no final o seu resíduo ela faz de maneira correta, manda para uma empresa que não é responsável e acaba se queimando, vamos dizer assim, no mercado por falta aí do seu fornecedor não gerenciar de forma correta o seu resíduo. Então é bastante complicado, né?
Bom, quem mais entrou aqui? A Aline Mansur também tá com a gente, Secos e Molhados também, o Carlos Mendes Pintor também tá aqui, o pessoal da pintura também tem um problema grande aí com resíduo, né? Se gera muito resíduo de tinta, então é bastante complicado. Bom, então falamos da resolução 313, que é do inventário, é uma obrigação legal de todas as empresas, e outra, não é só porque é obrigação legal, é importante que a empresa saiba quanto que ela gerou, que tipo de resíduo ela gerou e tudo mais. Uma coisa importante aqui dentro da resolução CONAMA é o que eu citei dos códigos, né? Então a gente tem uma codificação específica para o tipo de armazenamento e para o tipo de destinação. Então, por exemplo, eu vou armazenar o meu resíduo em tambor metálico em área coberta, eu tenho um código. Eu vou mandar o meu resíduo para coprocessamento, tem um código lá também. Então, a gente usa muito esses códigos para, por exemplo, aqui no caso de São Paulo também, a gente emitiu o nosso CADRE, que é o certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental. É até legal saber de quem está acompanhando aqui com a gente, de onde vocês são. Porque às vezes eu estou falando tanto de São Paulo, talvez, não sei, tem a gente que seja de outro estado e a gente também pode falar um pouquinho dos outros estados no que eu conheci, né? Porque como eu atuo principalmente em São Paulo, então que vocês coloquem aí o pessoal que está acompanhando a gente de onde vocês são, né, pra gente poder dar exemplos legais também a partir disso, tá? Outra resolução do CONAMA também, que a gente utiliza muito nas empresas, é a resolução 275 de 2001, que é das cores, né, da coleta seletiva. Então a gente tem diversas cores, uma para cada tipo de resíduo, então para resíduo orgânico, para resíduo radioativo, para resíduo hospitalar, enfim, isso daí acho que é mais fácil, vamos dizer assim, de vocês observarem isso nas empresas também. Olha lá, a Ana Caroline é de Santo André, eu sei que o Pedro que está acompanhando a gente é de Ribeirão Pires, não sei se o Gabriel ainda tá aí também, eu sei que ele é do ABC, então algumas pessoas que estão aqui a gente meio que se conhece, então já sabe mais ou menos de onde é, tá? Bom, passando, né? Pegamos lá 81, 88, 98, chegamos em 2002 e agora eu vou falar de 2010. Legal, a Aline é de Niterói, Cabo Frio, Rio de Janeiro, legal. Eu esqueci o nome do órgão ambiental daí, Aline, mas eu sei também que tem algumas especificidades aí de resíduo e principalmente também na parte de transporte de resíduos aí também no Rio de Janeiro, né? Depois você me fala se, eu não lembro se existe uma autorização específica ou se é só o tal do MTR, né? Que é o Manifesto de Transporte aí de Resíduos. Depois você conta aí pra gente, tá, Aline? Vamos lá, se você souber, né? Bom, 2010, a gente tem, depois também de 20 anos praticamente discutindo sobre isso, né? Entra projeto, sai projeto, começa comitê e tal, se instaurou e publicou, né, finalmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, é de agosto de 2010. E essa lei ela traz várias novidades, tanto para a questão pública como para a questão de sociedade, porque ela fala da responsabilidade compartilhada, então não é só empresa, não é só governo, a gente como cidadão, a gente também tem a nossa responsabilidade quanto aos resíduos sólidos. Então a primeira coisa é essa questão da responsabilidade compartilhada. Outra novidade que essa legislação traz, ela também fala da logística reversa. Embora a logística reversa já tinha, né, antes de 2010, alguns itens ou alguns setores que faziam isso, por exemplo, o setor de agrotóxico, já tinha essa questão de logística reversa da embalagem voltar e tudo mais, alguns setores já tinham. Mas em 2010 ela veio com uma força e foi colocada isso como legislação para algumas atividades. Então, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 33, ela vai falar quais são, né, as empresas fabricantes que fabricam, comercializam, distribuem, importam determinados equipamentos ou produtos devem ser passíveis aí de logística reversa. Outra coisa que ela trouxe também, fim dos lixões. Então, lá na lei de 2010 se dizia que até 2014 todos os lixões que existissem no Brasil deveriam ser fechados, as prefeituras não poderiam mais mandar resíduo para lixão.
10 anos depois, né, em agosto a gente faz 10 anos de política nacional de resíduos sólidos, ainda existe lixão no Brasil e aterro controlado, que também não é o correto, né? Hoje licenciável é só o aterro sanitário, embora não seja uma das melhores opções, mas pela legislação pode, vamos dizer assim. Mas na última pesquisa da Abrelp, que é também, acho que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, ela divulga todo ano um panorama do Brasil de resíduos sólidos urbanos. O que, que a gente viu? Que um pouquinho mais ainda, né, acho que está em torno de 54, 55%, vamos dizer assim, metade dos nossos resíduos sólidos estão indo para aterro sanitário. Ótimo. A outra metade está por aí, em lixão e aterro controlado, o que pela legislação não poderia. Então a gente ainda tem 10 anos depois esse problema. Falando nisso, até 2014, né, eu disse para vocês que a lei dizia que não poderia mais mandar resíduos para lixão, porém, né, nesse ano entrou um projeto de lei aí de alguns parlamentares pedindo que fosse prorrogado. Eu entrei no comecinho desse ano para olhar como estava esse projeto, ainda está em andamento. Então, qual que é a ideia, né? Qual que eles queriam? Que dependendo do tamanho da cidade, se aumentasse o prazo. Mas eu lembro que o prazo final seria 2021 para aquelas cidades muito pequenas. Seria isso. Ainda continua rolando isso e legislação é assim, né? Demora e tem essas questões aí, vai e volta e tal. Enfim, né? Pegamos essa política nacional de resíduos sólidos e agora para empresas. Qual que é essa grande diferença? Para empresas, primeiro, logística reversa, para alguns tipos de empresa, não são para todas, e agora para todas, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, lá no artigo 20 dessa legislação, ele diz, né, que as empresas que geram resíduos industriais, empresas de mineração, ou mesmo aquelas que não geram resíduos perigosos, mas que geram em grande quantidade. Então, por exemplo, shopping, sei lá, um CEAGESP da vida aí que vende, a gente fala, sabe que é resíduo orgânico, mas é em grande quantidade que é gerado, então precisa também ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E isso é uma obrigação das empresas e pode impactar, por exemplo, no licenciamento. Então, se eu for licenciar a minha empresa ou renovar minha licença, provavelmente o órgão ambiental vai pedir esse plano de gerenciamento de resíduos. Não só o órgão ambiental, mas o que a gente vê muito é o próprio cliente pedindo. Então, vamos supor, eu atendo uma empresa, eu fabrico, sei lá, cosmético, terceirizo a fabricação de um cosmético para determinada empresa. Essa empresa vai me pedir, ela vai fazer uma auditoria na minha empresa e vai pedir, Patrícia, cadê o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Eu preciso dele para dar uma olhada, porque a gente tem sempre aquela questão da corresponsabilidade. Então, não só o órgão ambiental está solicitando, mas em auditorias para quem tem um sistema de gestão ambiental e também os próprios clientes também estão pedindo muito, falando muito sobre isso, certo? Bom, pessoal, outra legislação federal, ainda estou nas federais, tá? Daqui a pouco eu vou começar a falar um pouquinho da estadual aqui de São Paulo. Tem uma portaria, essa daqui é mais recente, que é a portaria 412 do Ministério do Meio Ambiente, que ela fala aí do Sistema Nacional de Informação e Gestão de Resíduos Sólidos, que é o SINIR. A própria lei de 2010 cita isso, né? Que os governos, as empresas têm que prestar informações aí sobre os seus resíduos. Se vocês entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente, entra lá no SINIR, vocês conseguem ver os últimos dados de 2019 das cidades, dos estados, o quanto que foi gerado, que tipo de resíduo foi gerado, é bem legal. Vocês conseguem fazer gráficos lá, é um sistema muito legal. Consegue ver para onde foi mandado, quanto que está sendo reciclado ou não, mas por enquanto só tá para município. Então a gente, como empresa, não consegue entrar lá no SINIR e digitar lá os nossos dados, tá? Então isso daí ainda não saiu para as empresas, somente para governo municipal que consegue entrar e colocar lá os seus dados anuais. E aí, falando um pouquinho aqui de São Paulo, que é onde mais a gente atua, a gente também tem uma legislação específica para resíduos sólidos, até a própria política estadual de resíduos sólidos veio antes da nacional. Aqui em São Paulo, a Lei 2.300
é de 2006, que instituiu, então, a política estadual de resíduos sólidos. Eles também pedem, né, essa lei, que as empresas elaborem aí os seus planos de gerenciamento de resíduos, então também é uma obrigação estadual. E também na questão da logística reversa, além daquelas atividades que a lei federal determina, aqui no estado de São Paulo a gente tem mais atividades aí passíveis de logística reversa. Por exemplo, né, quando a gente fala de legislação federal, tem lá bateria, pilhas, pneu, óleo lubrificante automotivo, eletroeletrônico. Aqui em São Paulo, além disso, a gente também tem que ter a logística reversa, por exemplo, para embalagem de alimento, para embalagens de produtos de limpeza, para embalagem de cosmético, que mais? Para embalagem de bebidas também. Então a gente sabe, mesmo não sendo um resíduo perigoso, a quantidade que é gerada desse tipo de resíduo é muito, né? Então acaba impactando o meio ambiente, por isso que o estado de São Paulo acaba também falando, né, que a gente tem que aplicar a logística reversa nesse tipo de atividade. Uma outra coisa também que essa legislação traz, né, então toda lei ela tem o seu decreto que vai regulamentar essa lei. Essa lei de 2006 aqui do estado de São Paulo, ela tem o decreto, que é o decreto 54645, que é de 2009, que regulamenta a política estadual de resíduos sólidos. E nesse decreto, no artigo 14, ele fala de uma declaração anual de resíduos sólidos que deve ser entregue até dia 31 de janeiro todo ano. E aí já relembra de novo o inventário de resíduos sólidos lá da legislação CONAMA 313. Então é mais uma obrigação que a empresa tem que fazer. E aí um adendo, né? A gente ainda não tinha, desde 2009, um local onde as empresas eletronicamente entravam lá e cadastravam seus resíduos. A partir desse ano de 2020, sim. Então essa declaração está sendo feita eletronicamente, diferente do que a gente fazia antes, que fazia lá no computador, imprimia e levava na CETESB e protocolava. Agora a gente consegue fazer essa declaração de resíduos na maneira digital, e isso também é legal, muito bom, né? Que a gente não precisa ir até o órgão ambiental, só que a empresa tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente tem dados eletrônicos, e hoje os sistemas estão bastante desenvolvidos, a gente tem o cruzamento desses dados, então esses dados têm que estar corretos, porque também senão a empresa pode sofrer aí alguma sanção, alguma notificação. E aí, aqui em São Paulo, falando especificamente de logística reversa, porque eu falo que agora parece que a coisa tá andando, né? Porque muitos anos a gente ficou, mas cadê a logística reversa? Eu não vejo, o que tá sendo feito e tal. Mas desde 2015, aqui no estado de São Paulo, tá tendo aí alguns progressos. Então a gente tem uma resolução SMA, né, que é aqui de São Paulo, resolução SMA 45 de 2015, que ela fala aí da operacionalização do pós-consumo. Como que vai ser? Porque muita gente tá na dúvida, né? Pô, vou fazer logística reversa como? Né? Sou uma empresa de cosmética, eu vou passar aí São Paulo inteiro pegando minhas embalagens? Não. Então aqui nessa resolução ele fala como vai ser. E a gente tem os termos de compromisso. Os termos de compromisso é um compromisso entre os fabricantes, uma entidade ou uma associação que, vamos dizer assim, intermedia essa coleta, esse pós-consumo, e a CETESB, que no caso aqui é o órgão ambiental. Né? Então, se vocês entrarem no site da CETESB, vocês vão ver que tem vários termos de compromisso. Então, tem o termo de compromisso do pessoal de embalagens, saneantes, cosméticos e alimentos. Tem o termo de compromisso do pessoal de óleo lubrificante. Tem o termo de compromisso do pessoal de eletroeletrônicos e lâmpadas, pilhas e baterias. Então, cada setor tem o seu termo de compromisso. Além disso, em 2019, tem uma decisão da diretoria da CETESB, que é a número 114, já tinha uma em 2018 e ela foi revogada e foi colocada essa de 2019 no lugar. O que ela diz? O que é importante aqui mostrar para vocês? Que ela incorpora o sistema de logística reversa da empresa no licenciamento ambiental. O que eu quero dizer com isso? Quando a empresa for se licenciar ou renovar a sua licença de operação, ela precisa mostrar que ela tem um sistema de logística reversa, ela precisa comprovar esse sistema de logística reversa. E a logística reversa, aqui no estado de São Paulo, ela tem metas a serem cumpridas.
Então, por exemplo, para empresas de tintas, né, embalagens de tintas, eu tenho que coletar 22% do que eu produzi no ano anterior. Então, essa é a meta que tem que ser atingida aí pelas empresas de tintas. E aí, lógico que a tendência, a ideia é que essa meta aumente, para que a gente tenha esse retorno, vamos dizer, das embalagens e que essas embalagens de tintas, por exemplo, entrem no fluxo aí da reciclagem, que é o que a gente espera, né? Que hoje em dia sabe-se lá Deus para onde vai isso, né? Provavelmente para aterro sanitário, infelizmente. Então tem essas legislações. E saiu uma agora também, que é de abril de 2020, que fala justamente por causa da pandemia, ela fala aí que não será preciso cumprir a meta estipulada para o ano de 2020. Devido a tudo isso que está acontecendo, as empresas provavelmente não consigam fazer o seu sistema de logística reversa e atingir a meta estipulada para esse ano de 2020, tá? Então são algumas legislações. Queria saber de você, assim, né? A gente fez um panorama, né, desde 81, chegando agora até 2020, dessas legislações voltadas para resíduos sólidos para as empresas. O que eu queria deixar bem claro aqui, porque a gente, assim, duas obrigações principais aí que a gente tem quando a gente fala de empresas e resíduos sólidos. A primeira, elaborem os planos de gerenciamento de resíduos. Isso é um item importante, né? Importante, é um dever, né? É uma obrigação perante a legislação. E eu sempre falo, né? Não é só a questão de atender a lei, mas quem tem um plano de gerenciamento de resíduos, com certeza gerencia muito melhor, reduz custo para a empresa, reduz o seu impacto ambiental também, então isso é bastante importante, acho que isso é legal de se falar. Outra coisa são essas declarações anuais ou inventário aí de resíduos industriais que é tratado na resolução CONAMA 313. E aí a gente tem um outro que é a questão da logística reversa para os estados aí que tem lei específica, que é o caso aqui de São Paulo, que além de um plano de logística reversa, vocês têm que apresentar também a declaração, né, o relatório anual de quanto foi coletado, se foi cumprido as metas ou não, ok? Eu sei que às vezes a gente fala de lei, mas aqui eu só cito o número de lei para vocês se identificarem, mas o mais importante é o que fazer com isso, que é o que eu falei agora, né? Montar o plano de gerenciamento e também ficar de olho nessa questão da logística reversa. E lógico, né? Quando a gente fala de resíduos sólidos, para onde eu vou mandar, e eu preciso de evidências também, né? Se caso um dia eu for auditada ou fiscalizada, para onde foi esses resíduos? Eu preciso ter os MTRs, eu preciso ter as declarações, eu preciso ter a nota fiscal desse meu resíduo, para onde eu mandei, as licenças das empresas para onde vocês estão mandando também, isso precisa ter. Então, antes de contratar uma empresa, para saber, né, para onde eu vou mandar meu resíduo, Patrícia e tal, vejam se eles têm licença ambiental. Aí eu tô falando isso principalmente para resíduo perigoso. Muita gente também me pergunta nas lives, e outro dia me perguntaram, eu tava com uma moça, que é a Francisca, ela é catadora, ela é da cooperativa aqui do Grande ABC, e aí a grande dúvida que muitas empresas têm, mas às vezes eu vou mandar para a cooperativa, mas eles não têm nenhuma documentação, eu preciso de documentação. As cooperativas, principalmente nos últimos anos, né, ainda bem, ela já está com toda a documentação, licença da cooperativa, eles emitem também uma declaração para vocês de quanto que vocês estão mandando de resíduo, para que vocês possam apresentar isso também nas fiscalizações, né? Isso para resíduo não perigoso, para resíduo reciclável. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês têm alguma observação. Deixa eu ver aqui o tempo. Daqui a pouco a gente cai, né? Temos ainda 10 minutinhos aí pra gente conversar. Então eu queria um pouquinho ouvir das contribuições de vocês na questão de resíduos, o que vocês acham. Então eu vou começar aqui, né? É uma pergunta para vocês. Se vocês acham que as empresas fazem aí no geral o correto gerenciamento de resíduos sólidos. Então eu queria que vocês respondessem sim ou não. Né? Faz ou não faz? O que vocês acham pela experiência que vocês têm, pelo que vocês veem na rua, ou mesmo às vezes tem gente que não trabalha em indústria, né? Mas no comércio, né? O shopping, os centros empresariais, como que eles fazem essa gestão de resíduos? Queria que vocês contassem um pouquinho aqui, por favor, né? Para não ficar, que nem eu falei, né? Só eu falando.
né? Então, assim, ó, quem tá aqui com a gente, o que vocês acham? Que as empresas, elas tratam de maneira correta os seus resíduos ou não? Né? Essa é a grande pergunta que a gente faz aí. Porque é necessário, né? E a gente, como consumidor, também precisa ter a nossa responsabilidade. E uma das coisas que eu sempre gosto de citar, dentro da legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o seguinte: é uma coisa que eu venho falando e eu sempre pego no pé, e nas empresas que a gente está, eu tento seguir isso. Tem um artigo 9º, que é da Lei 12.305, que ele fala da hierarquia do gerenciamento de resíduos sólidos. O que seria essa hierarquia? Vamos dar quais são as nossas prioridades? E qual que é a prioridade perante a legislação? Primeiro, é não gerar. Então a gente tem que pensar em formas de não gerar. Eu assisti nesse final de semana algumas palestras, algumas coisas no YouTube falando de biomimética. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é legal vocês procurarem. Falando aí do que a gente pode aprender com a natureza, as formas que ela faz e como que a gente poderia refazer isso para ter um menor impacto ambiental, por exemplo. E o que foi falado muito nessas palestras que eu vi é que é o seguinte, né? Lixo é sinônimo de erro de design. Eu achei bastante interessante, até compartilhei algumas coisas sobre isso. E se a gente for pensar mesmo, é um erro. É um erro de planejamento, é um erro de programação, é um erro de quem pensou no produto. Então, imagine isso daí, principalmente, né? Eu sou química, então eu tenho bastante colegas químicos, as empresas que eu atendo, né? Muito laboratório de desenvolvimento, então sempre a gente pensem muito na hora de vocês fazerem um novo produto, uma nova embalagem. Então, se as pessoas tiverem essa mentalidade que lixo é um erro de design, provavelmente a gente comece a pensar em produtos e serviços que a gente pensa assim, não pode ter o lixo. Então, a primeira coisa é a não geração nessa hierarquia que eu comentei com vocês. A segunda é a redução. Então, o que eu puder reduzir de resíduo, eu vou reduzir. Terceiro, é a reutilização. Então, beleza, não consegui não gerar, não consegui reduzir, mas o que eu acabei gerando dentro da empresa ou na minha casa, eu vou tentar reutilizar. Depois disso, sim, a gente vai pensar em reciclagem, que é um erro, né? Todo mundo, assim, a gente fala de resíduo, todo mundo já pensa em reciclagem. Mas vejam que eu tenho muitas etapas antes da gente falar de reciclagem. E depois, não deu para reciclar, não entrou na cadeia da reciclagem, não foi para cooperativa, a gente manda para tratamento, que é o que acontece muitas vezes com os resíduos perigosos, que manda para incineração, coprocessamento e outros tratamentos. E se não der jeito mesmo, aí sim a gente manda para aterro. O que iria para aterro, pessoal? Rejeito. O que é rejeito? É aquilo que a gente não consegue tratar, que a gente não consegue reciclar, que a gente não consegue reutilizar. Enfim, eu sempre dou um exemplo. O que deveria ir para aterro só? Fralda descartável, papel higiênico e absorvente, só. Porque até resto de comida a gente conseguiria fazer um tratamento e fazer um composto, por exemplo, entrar na compostagem. Então daria, né? Então é bem complicado. Ó, o pessoal tá falando aqui, né? A pergunta. Se vocês acham que as empresas fazem o correto gerenciamento de resíduos. E o pessoal tá bem pessimista aqui, hein? A Ana Carolina fala que não, né? Faz até assim, não, infelizmente. E o Gabriel também fala, acredito que não, né? É complicado, né? A gente deveria, né, no pleno 2020, acreditar um pouco mais nas empresas, mas se a gente tem essa percepção, é porque a gente vê coisa errada, né? Então, infelizmente, muitas empresas fazem da maneira correta, mas a gente vê que também muitas empresas, muitas mais, fazem da maneira errada. Ó, a Bia tá falando aqui, acho que as empresas muitas vezes fazem não pela preocupação com o meio ambiente, mas por conta das sanções que elas podem sofrer, até auditorias e vistorias. Isso com certeza, Bia. A gente sabe que, principalmente para os empresários mais antigos, vamos dizer assim, os mais novos, eu tô vendo que tá com uma cabeça mais legal, assim. Né? Já tem essa questão da sustentabilidade mesmo, esse pensamento, já tá dentro do plano de negócio, estratégia. Mas os mais antigos, eles veem isso. Tipo, não me preocupo com o meio ambiente, eu quero passar na auditoria, eu quero ter minha licença e pronto. Mas pra gente que trabalha nessa área, é um bom começo. Vamos dizer assim, não seria o ideal, mas é um bom começo de a gente poder, vamos dizer assim, convencer
né? É até ruim falar isso, mas convencer a empresa de fazer o certo. Então, assim, ela vai fazer o certo porque ela não quer ser multada, não quer perder o dinheiro. Mas ela também, ela tá fazendo o certo por isso, mas a gente vai ter um impacto positivo no meio ambiente se ela fizer de maneira correta, né? Aline, esse negócio de lixo é um erro de design, eu também adorei. Depois, se você puder, dá uma olhada. Tem no Instagram aqui mesmo, tem Casa Causa. Essa live que eu assisti foi na sexta-feira, acho que tá disponível no YouTube, e tinha um pessoal de design de embalagens, assim, uns especialistas que trabalharam na Natura e tal, é muito legal, vale muito a pena você dar uma olhada lá. Assim, eu fiquei o sábado inteiro assistindo essas coisas e é bem importante, ok? Então é isso, pessoal, eu queria muito agradecer aí a contribuição de vocês, deixo aqui, ainda tem um tempinho, a gente tem 5 minutos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou alguma colocação, mas é isso. A ideia é a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu, como professora, né, a gente sempre procura fazer essas lives aí, porque o conhecimento não pode ficar com a gente, ele tem que ser repassado. E aí, lembrando de novo, né, falando dessa parte de resíduos sólidos, quem quiser também ter acesso ao nosso curso, é um curso para elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, tá? Assim, o que eu falei aqui para vocês, por exemplo, é um dos módulos do nosso curso, que eu falo especificamente, lógico, com slide, com todo o material aí sobre a legislação. Depois a gente faz um estudo bem específico da Política Nacional de Resíduos e depois a gente entra na parte prática, que é o passo a passo aí de elaboração. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no link da bio. A gente tá com uma promoção, na verdade ia acabar ontem, né? Mas eu deixei até quarta-feira de 35% de desconto. Então, quem clicar lá e escrever no cupom EDUCACÃO, né? Na verdade, EDUCACÃO, vai ter 35% de desconto no curso, certo? Bia, obrigada a você, muito obrigada, a primeira vez que acompanho, mas gostei bastante, que bom que você gostou, a gente sempre tá fazendo. E lembrando que a gente ainda tem mais 2 lives, tá? Essa semana. A gente tem, então, convidado na quarta-feira, falando de recursos hídricos, e no domingo a gente também tem um convidado que é produtor aí, falando um pouquinho de agroecologia, o que ela pode ajudar na questão ambiental, na questão da economia e também na questão da nossa saúde, ok? Não deixem também de participar, eu vou colocar daqui a pouco de novo no story, que a gente começou ontem, antes de ontem, na verdade, falando, né? Dia 5 a gente comemora o meio ambiente. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas refletirem sobre essa questão ambiental, qual seria a sua mensagem? Quem escrever as mensagens, na sexta-feira eu vou fazer um vídeo bem legal com todas as mensagens, a gente tá pensando no mural digital e vai concorrer também, isso até amanhã a gente vai deixar, vai concorrer também a um presentinho nosso, que é uma caderneta da Futura, uma caneta, e tem um livro aqui, também que eu tô até com ele, falando de resíduos sólidos, esse aqui, ó. Tá? Vai também. E aí, independente de onde vocês estão, que nem tem a Aline aí de Niterói, se você tiver, eu mando pra você por correio, tá bom, Aline? Então participem, quem quiser, daqui a pouco eu vou incluir de novo aí no story. Deixa lá a mensagem, que também depois eu tô compartilhando as mensagens também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Depois também, quem tiver mais dúvidas, manda no direct, eu respondo. E acompanhe a gente, tá? Acho que é isso que a ideia é essa, da gente trazer aí um conhecimento mesmo profissional, um conhecimento de legislação para que a gente faça o correto, tá bom? Brigadão e até mais.